Olá, pessoal! Voltamos então para o nosso último bloco dessa primeira aula, desse primeiro encontro do Direito Civil. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Olha só, na nossa próxima questão a gente tem uma questão relacionada aqui a obrigações. Então, Arlindo, proprietário da vaca malhada, vendeu-a a seu vizinho, Lauro. Celebraram, em 10 de janeiro de 2018, um contrato de compra e venda, pelo qual Arlindo deveria receber do comprador a quantia de R$ 2.500 no momento da entrega do animal, agendada para um mês após a celebração do contrato. Nesse momento, contudo, para surpresa de Arlindo, a vaquinha pariu 2 bezerros. Nesse período. Sobre os fatos narrados, assinale a alternativa correta. A gente não tem nem muito o que ficar observando nessa questão. Trata-se de uma clara questão relacionada à obrigação de dar. Você sabe que a obrigação, oh Jesus, a obrigação de dar exatamente precisa, no artigo 233 do Código Civil, vem comigo, se divide em duas situações. O dar na modalidade entregar e o dar na modalidade restituir. O que vai acontecer? Se eu celebro um contrato de compra e venda com você, eu devo lhe entregar. Então, se eu falo, olha, aceita comprar a vaca? R$ 1.000. Vou botar aqui R$ 2.500, igual a questão diz. R$ 2.500. Aceita comprar a vaca? R$ 2.500. Você me paga. Quando você me paga, eu tenho que te entregar a vaca. Só que antes da tradição que é a entrega do bem, o bem pertence a mim. Na restituição é diferente, porque na restituição a gente tem a seguinte situação. Me empresta o celular, eu te empresto. Ao final do empréstimo, eu tenho que o quê? Te restituir. O bem é sempre seu. Então, veja lá, se a gente tem, desculpe, um contrato de compra e venda, né? E nesse contrato de compra e venda eu tenho que te entregar a vaca, antes da entrega da vaca, a vaca é minha, pertencendo a mim os melhoramentos. Vamos lá no material. Então, deixa eu só colocar para cá assim, ó, presta atenção. O artigo 232. A obrigação de dar se divide em entregar e restituir. Eu quero que você identifique para mim quem é o dono do bem, se é o credor ou se é o devedor. No entregar, eu digo para você, aceita comprar a vaca? Você diz sim, aceito. Aí eu tenho que te entregar a vaca. Você me paga os R$ 2.500. Eu te pergunto, quem é o credor e quem é o devedor? Eu que tenho que te entregar, sou a dona da vaca e eu sou a devedora. Então, no entregar, o dono é o devedor. Ou seja, a vaca, enquanto está na minha mão, como é um bem móvel, eu transmito pela tradição, evidentemente é de minha propriedade. Né? Após a tradição é que eu transmito a propriedade para você. Como não houve a entrega ainda efetiva, a tradição, eu sou a dona. Na restituição, me empresta o celular? Você diz sim, empresto. Eu pego o celular, eu uso o celular. Eu tenho que te restituir. Eu sou a devedora e você o credor. Então, no dever de restituição, o dono é o credor, ok? O dono é o credor. Agora vem comigo. Uma coisa é o mundo do direito obrigacional, é você transacionar obrigações. Outra coisa é o direito real. Você sabe que o direito real está previsto no 1225 do Código Civil. Um direito genuinamente direito real é o direito de propriedade. Como que eu transmito a propriedade para alguém? Pela tradição. Se for o bem imóvel, essa tradição é só a entrega. Se for um bem imóvel, essa tradição é o registro. Tá? Então, cuidado. Aqui, enquanto o Arlindo não entregou a vaca é dele. Nesse período, houve um acréscimo, né? A vaca deu frutos, deu os filhotinhos.
Os filhotes são de quem? Se eu não entreguei ainda para a parte contrária. Olha lá no material. Os filhotes são de quem? Nesse ponto, a gente vai observar o artigo 237. O artigo 237 diz o seguinte: até a tradição pertence ao devedor, até a tradição pertence o devedor à coisa, com todos os melhoramentos e acrescidos, pelos quais ele pode exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, a gente resolve a obrigação. Por que pertence ao devedor? Porque o devedor é o dono. Então, sobre os fatos narrados, em relação a essa afirmativa, a gente vai observar que os bezerros pertencem a Arlindo, ok? Os bezerros pertencem a Arlindo. Por quê? Porque o nascimento do bicho foi antes, né, no período antes do período da entrega, antes do momento da entrega. Então, os bezerros pertencem a Arlindo. Cuidado, isso é a leitura do artigo 237 do Código Civil. Na verdade, é importante você dar uma lidinha a partir do artigo 233, que traz aí importantes considerações sobre a obrigação de dar. Vamos para a próxima questão. Questão de número 10. Eduardo comprometeu-se a transferir para Daniela um imóvel que possui no litoral. Mas uma cláusula especial no contrato previa que a transferência somente ocorreria caso a cidade em que o imóvel se localizava viesse a sediar, nos próximos 10 anos, um campeonato mundial de surf. Depois de realizado o negócio, todavia, o advento de nova legislação ambiental impôs regras impeditivas para a realização do campeonato naquele local. Veja que a lei nova, né, ela tem sempre aplicabilidade imediata e geral. Ela sempre tem aplicabilidade imediata e geral. E aí, o que acontece? Nesse caso, o Eduardo colocou uma condição. Condição é um evento futuro e certo. Aliás, incerto. Quando a gente fala de negócio jurídico, a gente lembra da escada pontiana. Vamos só relembrar ela aqui rapidinho. Olha só. A escada pontiana possui 3 degraus. No primeiro degrau, a gente analisa os elementos de existência do negócio jurídico. No segundo degrau, os requisitos de validade do negócio jurídico. E no terceiro degrau, os requisitos de eficácia. No que tange a esses requisitos de eficácia, a gente vai lembrar de efeitos. E em relação aos efeitos, a gente encontra 3 elementos. A gente encontra a condição, o termo e o encargo. Condição, o termo e o encargo. Condição subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Te dou o carro se você for aprovado no vestibular do final do ano. Transfiro a casa para você, Daniela, se essa cidade onde consta o imóvel, onde o nosso imóvel, o objeto dessa transação se localiza, vier a sediar nos próximos 10 anos um campeonato mundial de surf. Sediar nos próximos 10 anos, evento futuro. Sediar o campeonato, evento incerto, eu não sei se vai ter. Então, isso é uma condição, ok? O termo subordina a eficácia do negócio jurídico a um evento futuro e certo. Te dou o carro no Natal do final do ano. Natal do final do ano é um evento futuro. E o Natal é um evento certo. Encargo é o modo. Geralmente presente em liberalidades, do tipo, te dou a casa para que você institua uma creche. Isso é uma liberalidade. Então, olha só, sobre a incidência de tais regras, assinale a afirmativa correta. A Daniela tem direito adquirido à aquisição do imóvel? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque, primeiro, existe uma questão relacionada aos efeitos e existe uma questão relacionada a uma condição. Não é um termo, né? Prevista uma condição na cláusula especial, Daniela tem direito adquirido à aquisição do imóvel. Claro que não. É só se a condição se implementar. Letra C. Há uma mera expectativa de direito quanto à aquisição do imóvel por parte de Daniela,
pois a cláusula especial tem natureza de termo. Termo é evento futuro e certo. Sediar o campeonato é algo incerto. Então, não tem natureza jurídica de termo. Daniela, somente tem expectativa de direito quanto à aquisição do imóvel, uma vez que há uma condição na cláusula especial. Show de bola. Você não pode esquecer essa questão relacionada à condição, viu? Não pode esquecer questão relacionada à condição. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Toda vez que fala de condição, de termo, encargo, nós estamos falando de efeitos e não validade. Então, se cai na sua prova assim, a condição subordina a validade do negócio jurídico a um evento futuro incerto. Isso é certo? Claro que não, porque não subordina a validade, subordina efeito, ok? Condição, termo e encargo são elementos acidentais. Eu não sou obrigada a colocá-los lá, mas se eu coloco, eu tenho que cumprir. Passa a régua. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão trabalha aí a questão de servidão, né? Olha lá. Laurentino, deixa eu pegar a canetinha aqui. Laurentino constituiu uma servidão de vista no registro competente, em favor de Januário. A questão da servidão tem previsão, lembre-se que servidão é um direito real, tá? Lá previsto no artigo 1225. Vamos abrir aqui o 1225 para a gente dar uma lidinha rapidamente, só para a gente não esquecer. Olha só, são direitos reais, vem comigo aqui. Artigo 1225, são direitos reais a propriedade, a superfície, as servidões, usufruto, uso, habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, penhor, hipoteca, anticrédito, esses três são direitos reais de garantia, concessão de uso especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, direito de laje. Lembre-se que laje é tanto que você pode construir acima da propriedade, quanto no subsolo, tá? Então, o direito real de laje agora também é um verdadeiro direito real. Cuidado, porque esses direitos reais só são transmitidos pela tradição quando o bem imóvel pela entrega, quando imóvel pelo registro. Se a servidão é um direito real, ela também será constituída pelo fenômeno chamado registro, ok? Então, vamos lá. Laurentino fez a constituição aí de uma servidão de vista, tá? A servidão de vista, assegurando aí, então, que a vista naquela localidade não vai mudar. Isso é a servidão. A servidão tem previsão no artigo 1387 e seguintes do Código Civil. E diz o 1387, minto, oh Jesus, 1378, mudei aqui dois números. Olha só, 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante. Então, quando você fala de servidão é um prédio, né, servindo do outro. Você tem o chamado prédio dominante, que é tipo que vai se dar bem, né? O prédio dominante, que grava o prédio serviente, ok? Eu tenho um prédio dominante que vai acabar gravando o prédio serviente. Que esses prédios, para a constituição da servidão, devem ser de donos de proprietários diversos. E eu tenho que ter uma declaração expressa desses proprietários, pode ser por testamento, e para a constituição da servidão, eu tenho que ter o que, Brasil? Eu tenho que ter o tal do registro, tá bom? Então, olha só. Laurentino constituiu uma servidão de vista no registro competente em favor de Januário, assumindo o compromisso de não realizar qualquer ato ou construção que embarace a paisagem de que Januário desfruta da sua janela. Então, eu não posso ter construção, né? Servidão de vista, eu não posso tapar a vista daquele prédio, do prédio dominante. Após o falecimento de Laurentino, seu filho Lucrécio decide construir mais 2 pavimentos na casa para ali passar a habitar com sua esposa. Ele pode? Não. Então, o que nós temos aqui?
Vou fazer só mais ou menos um desenho de exemplo. Eu tenho aqui o prédio dominante, eu tenho o prédio serviente. Tá vendo? Então, aqui. Dessa janela aqui, vou botar até mais alto aqui. Dessa janela aqui, existe uma servidão de vista. E o dono desse prédio aqui, que era o Laurentino, aqui é do Januário, aqui do Laurentino. O Laurentino se comprometeu a não construir acima para garantir a servidão de vista do Januário, tá? E aí o Laurentino morreu. O filho do Laurentino veio e construiu aqui mais 2 pavimentos, tapando a visão, né? Ou seja, violando a servidão de vista que foi constituída por Laurentino em favor de Januário. Diante do exposto, aqui eu quero que você observe o artigo 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Então, se você tem uma servidão que, para ser constituída, precisa do registro, para você desconstituir, você não pode simplesmente fazer a construção. Você tem que ter o desregistro, o cancelamento do registro, ok? Volta lá. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso para cancelar o consentimento do credor. O dono do prédio serviente, aqui, que agora é o filho do Laurentino, tem direito, por meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe impugne, né, o cancelamento. Quando o titular houver renunciado à servidão, quando tiver cessado pelo prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a construção da servidão, tipo, ele vai lá e fecha essa janela aqui, não tem mais nada, ou quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Ok? Muito cuidado com isso. Então, diante do exposto, questão número 11, a gente vai observar o quê? Letra A. Januário pode ajuizar a ação possessória, eis que a servidão, aliás, não pode ajuizar a ação possessória, eis que a servidão não é aparente. Pessoal, a servidão pode ser protegida em relação à questão de posse também, tá bom? O dono da servidão pode aí fazer proteção possessória em relação à servidão, mesmo sendo a servidão não aparente, tá bom? Mesmo a servidão não aparente, até porque o próprio exercício da servidão pode gerar o fenômeno da uso capião. O próprio 1379 estabelece o seguinte: o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo como título a sentença que julgar consumado a uso capião. Então, a servidão também pode demandar a análise de posse. Posse e servidão não são coisas tão distintas assim. Letra B. Diante do falecimento de Laurentino, a servidão que havia sido constituída extinguiu-se. Não, só se extingue com o cancelamento do registro. A servidão de vista pode ser considerada aparente quando houver algum tipo de aviso sobre sua existência. Claro que não, né? A servidão de vista, ela é uma servidão não aparente. Januário pode ajuizar ação possessória, provando a existência da servidão com base em seu título. Show de bola. Letra D, corretíssimo, tá? Não podemos tratar servidão e posse de maneira incomunicável. Tudo bem? Muito cuidado, leitura obrigatória, o artigo 1378 até o artigo 1389. E vamos para a nossa próxima questão. A questão de número 12. A questão de número 12 é mais uma questão relacionada aí à sucessão. Tá vendo como o direito sucessório está sempre presente? Olha lá, Lúcia, vamos desenhar a tal da Lúcia aqui. Lúcia
sem ascendente, ou seja, o pai, a mãe de Lúcia são mortos, não tem os avós também, e sem descendentes. Né? Aqui eu não vou colocar que os filhos estão mortos, porque ela realmente não tem descendente, ninguém é obrigado a ter. A pobre coitada faleceu solteira e não deixou testamento, forever alone total. O pai de Lúcia tinha 2 irmãos, que tiveram cada qual 2 filhos, sendo, portanto, primos dela. Eu vou ter que ler de novo, porque nem eu entendi isso aqui. Pai de Lúcia tinha 2 irmãos. Agora eu entendi. O irmão 1 e o irmão 2. Esses irmãos do pai tiveram, cada qual, 2 filhos. Filho 1, filho 2, filho 1, filho 2. Veja, se o pai... Olha que questão demoníaca, né, gente? Se o pai tem irmãos, eu tenho que analisar não a luz do pai, eu tenho que analisar a luz dela. Esse povo aqui é o quê? Tio, né? E essa galera aqui, que são os filhos do tio, são os primos. São os primos. Beleza. Primos dela. Quando do falecimento de Lúcia, seus tios já haviam falecido também. Ela deixou ainda um sobrinho, filho do seu único irmão, que também falecera antes dela. Então, aqui, do lado dela, ainda tinha o irmão, que também era falecido antes dela, mas que o irmão deixou um sobrinho, filho 1, que em relação à nossa gloriosa Lúcia, é o sobrinho. Ora, questão tranquila, mas você tem que fazer o desenho, porque senão você começa a se embananar. Sobre a sucessão de Lúcia, mais uma vez, eu recordo ao senhor. Qual é a ordem de vocação hereditária? Nós temos descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Nós temos os ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro. O próprio cônjuge ou companheiro. E os colaterais até que grau? 4º grau. Dentro desses colaterais, nós vamos observar, primeiro, os irmãos. Não havendo irmãos, os sobrinhos. Não havendo sobrinhos, os tios. Não havendo os tios, os primos. Tem que decorar? Tem que decorar. Ela deixou descendente? Sim ou não? Não. Ascendente? Não, porque os pais já eram mortos. Cônjuge? Não, porque ela morreu sozinha. Forever alone. Single. Deixou irmãos? Não, porque o irmão está morto. Tem sobrinho? Parou. Quem vai receber a herança? O tal do sobrinho. Sobre a sucessão de Lúcia, de acordo com os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. O sobrinho concorre com o tio na sucessão de Lúcia. O sobrinho concorre com o tio? Claro que não. Errado. O sobrinho representará seu pai pré-morto na sucessão de Lúcia. Sim ou não? Não. Por quê? O sobrinho só poderia representar o pai se tivesse outro irmão aqui. Se tivesse outro irmão aqui, esse irmão poderia herdar a herança e o sobrinho em representação do pai, morto, que era o fenômeno da representação. Tá? Lembre-se que a representação só pode acontecer em relação aos descendentes ou em relação aos irmãos. O filho do tio pré-morto será chamado à sucessão por direito de representação. Claro que não. O sobrinho é o único herdeiro chamado à sucessão e herda por direito próprio. Corretíssimo. Letra D está totalmente correta. É mais uma questão que a gente tem que ter cuidado e que cobra muito direito sucessório. Se você quiser garantir questão de direito civil, você sempre tem que estar ligado à questão de direito sucessório. Essas regras aqui, ó, relacionadas à ordem de vocação hereditária. Você tem que permanecer estritamente atento ao 1829 e às regras pertinentes, ok? Terminamos por aqui o nosso bloco inicial de 12 questões. Espero ter contribuído um pouquinho nesse primeiro encontro. Não deixe de ler os dispositivos que trabalhamos hoje. E no nosso próximo encontro vamos trabalhar mais algumas questões da FGV. Um beijo para você, até a próxima.